Bem-vindos ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta, te convido a me seguir nas redes sociais, @CrisQuebinTerapias. E hoje no programa nós vamos falar sobre psicoterapia reencarnacionista, com a psicoterapeuta Jaqueline De Piccoli. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Cris. E a Jaque tem um extenso currículo. Ela é psicoterapeuta há 5 anos, trabalha com psicoterapia reencarnacionista, regressão terapêutica, florais de Bach, os 12 raios de Saint-Germain, magia do fogo, apometria, radiestesia, mesa radiônica, PNL, barras de Axis. Faz atendimentos individuais e em grupo com o intuito de auxiliar o indivíduo no desligamento das dores desnecessárias e aprender a lidar com as inevitáveis. Lindo esse propósito, Jaque. É o propósito da terapia, né, Cris? Eu gosto de dizer para os meus pacientes quando eles chegam em consultório que o objetivo é desligar realmente as pessoas das cargas que não são delas, né? Das dores desnecessárias, exatamente como essa frase fala. E aprender a lidar com aquilo que é inevitável, com as suas próprias dores, com os teus próprios desafios, com os seus próprios traumas. Que a vida é isso, né? A gente vai ter sempre os seus altos e baixos e o tempo inteiro lidando com os desafios, porque a gente tá aqui para evoluir, né? Exatamente. E Jaque, explica para nós então o que é a psicoterapia reencarnacionista. Claro. Então, pessoal, a psicoterapia reencarnacionista é uma nova percepção, tá? Da vida, é uma nova percepção da psicologia, tá? Ela foi transmitida, essa técnica, essa nova visão, para Mauro Kivito em 1996, tá? Ela olha para a psicologia, para a vida, para os nossos traumas, para as nossas fobias de uma forma diferente, onde que a psicologia, ela diz que o nosso ser é apenas de 0 anos de idade, digamos, né, dentro do ventre da mamãe ali, até a tua atual idade, ou, por exemplo, 28 anos. Que todos os meus traumas ou as minhas crenças, os meus conceitos e aquilo que acontece na minha vida deriva de 0 até a minha atual idade, ou seja, eu tenho traumas de infância, se eu fui abandonado ou não, se eu sofri uma perda, os meus ganhos, né, a qualidade de vida que eu tive, e isso vai interferir no ser que eu sou hoje. Mas a psicoterapia reencarnacionista, ela tenta dar um novo olhar, dizendo que nós somos uma personalidade congênita, que ao invés de nós sermos um ser que temos décadas de vidas, nós somos um ser que tem milhares de anos, tá? Um ser que está vestindo uma casca, que é o nosso corpo físico, mas que dentro dele tem uma alma, dando uma percepção, então, de que eu sou uma consequência de vidas passadas, tá? Que eu estou aqui, reencarnado no planeta Terra, neste momento, no século 21, curando feridas que talvez eu deixei em vidas anteriores a essa, com normalmente as mesmas pessoas, né, pai, mãe, irmãos, amigos. Eu atraio as mesmas pessoas para curar e resgatar esses vínculos do passado. Olha que interessante, a constelação familiar ela não fala de vidas passadas, né? Mas ela fala de, por exemplo, assim, de memórias ancestrais, que essas informações vêm no teu DNA. Então, eu sempre gosto de dizer para os meus clientes assim, tu não chegou aqui zeradinho, assim, como uma folha em branco do nada, nasci, vou começar minha vida agora sem problema nenhum. Tu vem já com uma memória transgeracional, né? E tu traz toda essa carga no teu DNA, na tua genética. Então, por isso que às vezes tu tem a ansiedade parecida com o pai, algum problema de saúde parecido com a avó, né, com alguma coisa. E é bem similar, então, essa visão de que não é só a partir da idade que tu nasceu e a gente vai olhar daqui pra frente, né? Isso. Tem muita coisa agregada. Isso, exatamente, Cris. Até mesmo, né, se a gente for ter esse olhar mais abrangente, a gente pode talvez ter sido o nosso bisavô, né? Ou o nosso tataravô, enfim. E hoje estou aqui como numa nova função, na mesma família. Então, eu estou exatamente onde eu preciso estar, com as pessoas que eu preciso estar, para quê? Para desenvolver, né, exatamente aquilo que eu preciso curar. Porque a psicoterapia, ela nos diz que a Terra, ela é a escola das emoções. Então, aqui, todas as pessoas que estiverem, que eu atrair, elas vão ser gatilhos
para que aflore em mim aquela emoção que eu vim curar. Então, ou seja, se eu sou uma pessoa tristonha, todas as situações que eu atrair vão ser situações que me deixarão triste. Por quê? Porque eu tendencio a repetir o padrão. Eu estou sempre triste. Se eu voltar ao meu passado, essa consciência, ter essa percepção, eu irei entender que eu era triste já, antes de agora. E que todo o meio, os meus pais, os meus amigos, os meus irmãos, as pessoas do meu convívio me instigam a sentir a tristeza. Por quê? Para que eu possa resolver ela, porque a Terra é a escola das emoções. Então eu consigo curar aquilo que eu sinto. Ótimo. E como que essa técnica pode ajudar as pessoas? Tá. Então, normalmente, quando a pessoa vem em consultório, eu gosto de falar que a gente tem que trabalhar muito na linha da conversa, porque a psicoterapia é conversar. Então, a pessoa vai vir e vai me contar. Jaque, eu sofri um abuso quando pequena, ou os meus pais me deram. E hoje eu tenho muita mágoa, eu não consigo amar ninguém, eu sou uma pessoa fria, rancorosa, eu visto uma capa, eu visto uma armadura. Essa versão que essa pessoa me trouxe é a versão persona. É uma versão que as crenças dela, a versão só da pessoa dela, acha que ela é coitada, ela se põe na posição de vítima de certa forma. Ah, mas eu sou assim por causa disso. A psicoterapia tenta introduzir a reencarnação nessa pessoa, a técnica da reencarnação, onde essa pessoa vai ter uma nova visão, uma nova consciência de que não, você atraiu essas pessoas porque você tinha que equilibrar a balança, porque você tinha que a lei da colheita, né? Aquilo que você planta, você colhe. Você tinha, por necessidade de espírito, para evoluir, atrair esta situação. Inclusive, foi você que planejou esta situação. Então, a gente tem a técnica da regressão terapêutica, né, em consultório, onde, conforme vão indo as sessões, a gente usa essa técnica para que a pessoa volte, tá? Ao seu período entre vidas, normalmente, ou vidas passadas, depende de cada caso, para que ela perceba que, na realidade, foi um planejamento dela, para que ela tenha essa consciência de que não existe vítima e vilão, de que existe tempo de evolução, são coisas distintas. Sim, é interessante tu falar isso porque tem muito a ver com a constelação, assim, são técnicas diferentes, mas aí eu já venho na memória, né, a questão da constelação familiar, que é com que eu trabalho, porque nós também falamos assim que não existe vítima e agressor, ambos estão a serviço. Então a vítima está a serviço do agressor e precisa ter uma vítima para ter um agressor. Da mesma forma que precisa ter, né, um agressor para ter a vítima, enfim, né, essa troca, porque todos estão a serviço. Então, por quê? Porque tem algo a ser resgatado ali. É por algum motivo, por exemplo, que existe essa situação. Por mais dolorosa que seja, a gente sabe e acolhe e vê essa dor, né? Mas existe um aprendizado ali. Exatamente. Na realidade, né, Cris, são trocas de papéis. Até que alguém resolva ter uma nova consciência e quebre o ciclo. Isso na constelação também fala, Sim, né? exatamente. Alguém da família, no espaço e tempo, tem a consciência, não quero mais repetir esse padrão, quero evoluir o meu espírito, quero evoluir a minha consciência e quero quebrar o ciclo. Se eu e essa pessoa viemos em vidas e vidas, um algoz, um vítima, um algoz, um vítima, eu quero escolher evoluir nesse momento. Na psicoterapia, a gente gosta de dizer, e segundo aquilo que a gente estuda, que a gente é um ser infinito, um ser de luz e um ser de amor, porém a gente consegue evoluir pouco por vida. Então, já que temos essa nova consciência aqui no agora, a gente tem que fazer o máximo para escolher evoluir agora. Eu gosto de dizer que a gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas a gente não tem livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio diz que a gente pode escolher o que ser. Sim, a gente pode, mas a gente sabe que o nosso espírito se comprometeu apenas com uma coisa, que é evoluir. Então, o livre-arbítrio vai ser ou você escolhe evoluir agora ou depois. É mais ou menos isso. Então, o tempo é de cada um, né? Então, já que tá aqui, aproveita para evoluir, né? Exatamente. Aproveita para entender o que o teu eu interior veio cumprir, né? Como missão de vida, como missão espiritual. Eu quero lembrar a todo mundo que ninguém nasceu
para dar errado. Todo mundo nasceu para dar certo e para ser feliz. Então, se alguma coisa tá dando errado, tem alguma coisa destrilhado do caminho. E para você conseguir trilhar novamente, você tem que achar o seu caminho de volta, que é o caminho para dentro. E a psicoterapia traz muito isso. É o caminho de ter consciência do que o teu espírito optou para ter. Porque a partir do momento que eu deixo de ser vítima de uma situação, eu me torno co-criador dela, co-criador da minha vida. E aí as coisas começam a fluir, a dar certo. Isso não significa que a pessoa tem que vir para sofrer, né? Porque às vezes as pessoas se confundem com isso e acham, não, mas isso aqui é o meu destino, eu tenho que vir mesmo porque eu tenho algo para pagar e aí eu vou ficar aqui nessa situação sofrendo. Só que ao contrário, justamente ao contrário, se tu tá ali naquela situação sofrendo, tá na hora de tu começar a fazer movimentos para que tu possa o quê? Trilhar, né? O teu destino, então, de uma forma melhor. Exatamente, porque na realidade o nosso espírito, ele fala que a gente tem que sofrer, que tem que equilibrar a lei da balança e a lei da colheita e vai plantar o que colhe, né? Ele fala disso, mas é uma ignorância nossa, de certa forma, como espírito, porque a gente acha que ainda a gente precisa pagar, né? Que a gente precisa pagar. Porém, Deus, né? No seu amor, ele fala para nós diferente, que nós podemos evoluir pelo amor, que é a parte mais difícil, né, Cris? Normalmente, a gente normalmente evolui e pela dor. Mas ele diz assim, ó, se eu fui uma pessoa ruim numa vida anterior e talvez matei, por exemplo, muitas pessoas, né? Assassinei muitas pessoas, não necessariamente eu preciso reencarnar na próxima vida e morrer assassinado, não. Eu posso escolher salvar vidas. Eu posso escolher ser uma psicoterapeuta, eu posso escolher ser médica, eu posso escolher ser enfermeira, ser professora, coisas, profissões que salvem vidas, né? Então eu posso escolher evoluir no amor. Quando eu tenho essa consciência de que eu posso escolher evoluir no amor, eu começo a entender por que eu vinha sofrendo e por que eu posso mudar. Porque a gente tá aqui para ser feliz. É esse o propósito, cumprir a nossa missão, evoluir o nosso espírito e ser feliz, verdadeiramente. Ai, perfeito isso. E fala para nós então quais situações que tu indica fazer a regressão. Nem sempre é necessário, né? Nem sempre é necessário, Cris. Eu quero dar bastante ênfase nisso, porque algumas pessoas, elas têm uma vã curiosidade e buscam a mim, e tenho certeza que há outros terapeutas nessa área eu quero fazer regressão, já que eu quero saber o que eu fui do fulano, do beltrano, do ciclano. Então eu quero dar um alerta para que tomem cuidado, porque mexer no passado é delicado. Então, eu gosto de dizer assim, ó, a pessoa vai vir numa sessão terapêutica de psicoterapia, ela vai vir pelo menos umas 3 sessões. Por quê? Porque a gente vai tornar consciente, trabalhar a consciência daquela pessoa, para que se ela precisar de uma regressão, ela esteja preparada para a resposta que vir. Então, algumas pessoas vêm, eu quero fazer regressão para trabalhar, para ver a minha relação com a minha mãe, um exemplo, tá, Cris? E ela chega na 3ª sessão, não quero mais fazer regressão, porque ela já adquiriu a nova consciência e não precisa voltar lá no passado e para ver se uma foi a algoz ou a outra vítima, tá? Os casos que eu indico regressão são casos que realmente a pessoa vem, tá? Ela está vindo, tentando ter essa nova consciência e ela não progride. Tem algo na vida dela que está empacado. Como o que, Cris? Como um medo absurdo, tá? Pessoas que têm muito medo de altura, muito medo de dirigir, que impede ela de prosseguir. Aí, nesses casos, é indicado fazer regressão. Ou pessoas que estão em crises de pânico. Nesse caso, é indicado fazer regressão, tá? Terapêutica. A forma da regressão, só para te entender, na psicoterapia, ela é regressão terapêutica. Então, é uma regressão que os mentores, os amigos espirituais daquele ser que vão conduzir, tá? Para que aquela pessoa possa assistir no telão das vidas anteriores dela exatamente, somente o que ela está pronta para ver. Porque aí depois ela traz aquela resposta, com o meu auxílio a gente costura e acha a solução para ela. A função da regressão é trazer uma nova consciência para o ser e fazer o desligamento traumático de lá. Tá? Então é isso que a pessoa que então vai fazer a regressão, esse é o aprendizado, ela vai ver o que aconteceu lá no passado
e depois ela traz essa memória pro agora e ela tem um entendimento do porquê ela tá vivendo essas situações. É só isso. Isso, é só isso. E ela tem a questão de desligamento, porque desliga aquele cordão. Ele não rompe, ele só desliga, tá? Para de afetar a pessoa no aqui e no agora. E ela tem uma nova consciência. Olha, eu tinha medo de dirigir porque eu sofri um acidente de carro. Ou porque eu estava dirigindo e matei pessoas que estavam ali. Né? Então tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades de coisas que podem acontecer numa regressão. Por isso que ela é terapêutica e não induzida, onde o ser vai acessar aquilo que ele está pronto para ver, não aquilo que eu quero que ele veja. Certo, certo. Porque as pessoas têm receio, né? Ou elas já não vão procurar a psicoterapia reencarnacionista por medo de que vai lá e vai ter que fazer a regressão e vai ver coisas do passado, por exemplo. Vai ver alguma coisa que pode assustar, que pode, por exemplo, se impressionar e depois vai achar que, né, vou ficar pior do que eu entrei. Só que na realidade, que nem tu disse, tem todo um cuidado e ela só vai ver o que é possível para ela ver o que for contribuição, né? Para ela poder resolver essa situação que ela tá buscando curar. Exatamente. E não necessariamente vai ser necessário fazer uma regressão. A maior parte dos meus pacientes não faz regressão. É poucos casos que realmente precisa da ferramenta da regressão, volta, assiste, toma consciência, desliga. É bem poucos casos, mas existem. Mas é exatamente isso, ou as pessoas têm medo, ou as pessoas elas buscam incessantemente só a regressão e elas travam quando tu diz, não, tu precisa de um processo terapêutico se tu quer regressão. Então eu tô dando a explicação do porquê. Né? Não adianta ter uma resposta e não saber o que fazer com ela. Ou ter uma resposta e ficar pior. Então, tomem cuidado com a questão da regressão, que tem algumas pessoas, tem alguns profissionais, né, que eles fazem, mas e se eu ver algo que eu não estava pronta, né? E se eu ver que eu fui algoz de alguém que eu amo muito, eu vou estar pronta para lidar com essa resposta? Então, a psicoterapia toma todo esse cuidado. Por isso que a regressão não é por vã curiosidade, e sim por necessidade. Eu vou fazer uma pergunta assim, ó, e pode, por exemplo, nesse caso que tu disse da pessoa ir lá e ver algo, né? Que ela daqui a pouco foi algoz de alguém que ela gosta. Pode trazer, por exemplo, algum trauma? Qual que é o problema que isso pode Com causar? certeza, Cris, exatamente. Por isso que tem que tomar cuidado. Se eu for fazer com um profissional que não está preparado e ele vai lá e eu faço a regressão, tá? E eu assisto algo que eu fui algoz de uma pessoa, eu posso gerar um trauma nessa vida, onde eu posso gerar um aspecto e um sentimento de culpa, né? E aí eu me sinto devedora daquela pessoa, e aí eu começo a atrair situações para minha vida que me atrapalhem. Por quê? Porque se eu tenho culpa energeticamente aqui no meu campo, esse sentimento de culpa vai me gerar pessoas me cobrando, coisas me sugando. E eu vou ceder, porque eu tenho culpa. Então, se eu tivesse um preparo, né, de sessões antes, talvez eu resolvesse o meu problema. Não sei porque, respectivamente, essa pessoa foi buscar, né? E talvez, se eu precisasse realmente da regressão, eu já teria uma consciência, né? Não, olha, eu fui algoz, mas eu já consigo me perdoar, eu já ia ter uma consciência para saber lidar com aquela resposta. Porque ela vai trabalhar depois disso, tem que ter esse acompanhamento de Sim. trabalhar essa visualização, enfim, essa informação que ela trouxe, né? Pra não sair de lá simplesmente, que nem a gente diz, com aquela informação, Não. e aí eu faço o que com isso? Exatamente. A regressão, ela exige sempre, no mínimo, uma sessão depois, pós-regressão, tá? Pra quê? Pra que a gente costure essa regressão. Costure no sentido de fazer a pessoa ter as compreensões, né? Ela ter os insights dos porquês. É uma conversa, né? É a terapia da fala. A gente vai falar sobre aquilo, para que aquilo se torne consciente nela. Ótimo. E como a gente está falando aqui também tocamos no assunto de algumas condutas de outros profissionais também, que a gente precisa ter cuidado, né? Tem que observar, que nem tu deixou bem claro que não é chegar e fazer a regressão numa primeira consulta. Explica como é o atendimento da Jaque. Tá, perfeito. Então, Cris, como você falou das minhas outras técnicas ali, mas o meu atendimento ele é muito baseado na conversa, tá? Na terapia da fala. Então, um paciente,
o meu cliente ele vai chegar e a gente vai conversar, como se fosse uma consulta com um psicólogo. Porém, a gente vai introduzir esses aspectos da psicoterapia, esses aspectos de assumir quem é, de assumir ser co-criador da sua vida e sair da posição de vítima, né? Depois dessa linha da conversa, então o paciente, eu faço um alinhamento energético na maca com as técnicas de apometria, por exemplo, como tem lá a radiestesia, a radiônica, magia do fogo, e depois que o paciente sai, né, sai da maca, aí eu passo as instruções para ele, conforme aquilo que eu senti, o que eu percebi, quais eram os traumas, enfim, as fobias, os comportamentos. Eu passo um pós-sessão, olha, Maria, agora você faz isso, faz isso. Eu receito floral, né, para os meus pacientes, que o floral ele trabalha muito no sentimento da pessoa, é um remédio homeopata, dá muita diferença em paciente que toma floral e quem não toma, porque o floral acelera o processo de autocura dessa pessoa. E também a gente faz mais ou menos um planejamento de sessões no sentido de quais técnicas vão facilitar para ele, tá? Vão facilitar o seu autoconhecimento, a sua autocura em busca da evolução espiritual e da felicidade. Certo. E tu pode citar para nós alguns casos que tiveram melhoras significativas com a psicoterapia reencarnacionista? Sim, posso citar sim. Eu gosto de citar um caso de uma paciente minha que a gente vinha. Ela fez mais de uma sessão de. Ela vinha em sessões terapêuticas de psicoterapia e fez mais de uma sessão de regressão. E todas as vidas que ela acessava o desencarne dos filhos dela. Ela sempre conseguia reconhecer os filhos nas vidas anteriores, tá? Ela tinha esse merecimento, tá, Cris? Até quero dar uma palhinha e deixar claro que nem sempre quando eu regrido numa vida anterior eu consigo reconhecer as pessoas, né? Porque a gente assume formas diferentes. E nem sempre quando eu volto em vidas anteriores eu reconheço. Então, quando eu reconheço, isso é um grande mérito que a espiritualidade me concede. Ela sempre reconhecia. E ela reconhecia os filhos dela da atual reencarnação. E ela sempre se via muito rica nessas vidas anteriores, uma mulher de posses. Sempre nas vidas ela tinha posses, ela tinha dinheiro, digamos assim, muita prosperidade, poder, mas ela sempre perdia os filhos. E o que acontecia nesta atual encarnação? Ela sempre dizia, já que eu não tenho dinheiro, não sou próspera, tô passando por dificuldade, tá bem difícil, tá complicado. Quando ela fez o desligamento, ela entendeu que na consciência dela, o cérebro, o ser dela tinha associado o quê? Se ela tivesse dinheiro, e se ela fosse próspera, e se ela fosse empoderada, e se ela fosse dona de si, ela perderia os filhos. Por quê? E ela tinha muito medo de perder os filhos, ela tinha muito insight, ela tinha muito sonho, ai, muito medo, muito medo. Então era aquela mamãe coruja, com os pintinhos debaixo das asinhas ali. Quando ela fez esses desligamentos, que ela teve essa nova consciência, ela expandiu, ela começou a prosperar, ela começou a ter dinheiro, porque ela percebeu que ela não precisaria perder os filhos, mas isso estava ressonando para ela. E outros casos bem importantes, Cris, é os casos de pessoas que têm crises de pânico, tá? Isso é bem significativo, tá? As pessoas que têm crises de pânico, elas têm um medo incessante de morrer, né? Então, elas têm todo o sintoma físico, tem pessoas que têm suador, aceleração no peito, ou perde as pernas, ou desmaia, ou treme, e o muito medo da morte. Vou morrer, né? Essas pessoas, elas estão ligadas, né? Por toda a experiência que eu tenho, em vidas passadas, onde elas tiveram o desencarne, onde elas morreram agonizando, a morte delas foi traumática e elas automaticamente linkaram nessa existência passada. Então a regressão ela vem a caber e a psicoterapia vem a caber bem bom ali, é algo bem significativo, um divisor de águas. Ela realmente desliga a pessoa daquele fato traumático e ela entende, não, isso já passou. Por que a pessoa desencadeia a crise de pânico, digamos, aqui e agora? Porque o cérebro pro nosso cérebro não tem tempo e espaço e ela acaba acessando essa memória. Então ela sente toda a dor, toda a agonia, todo o medo que ela sentia lá quando ela desencarnou. E no aqui e no agora ela não tem essa consciência, né? Então ela fica vibrando ali
Então, por isso que a regressão terapêutica, nesse caso, ela é bem importante para desligar aquela pessoa daquele fato traumático e poder seguir a vida dela, né, em frente. E eu gosto de dizer também que existem alguns casos de regressão que as pessoas, a maior parte das pessoas que vão regredir, elas regridem consciente, tá? Ou seja, eu estou aqui agora, de olho fechado, relaxada, um pouco em transe, mas eu estou aqui agora. Eu vou lembrar do que eu falei, do que eu vi, do que eu vivi. Mas existem casos de pessoas que não lembram, tá? De pessoas que dormem durante a regressão. Eu tive um caso de uma paciente minha que ela tinha medo de voar. Muito medo de avião, enfim, ela tinha que voar, medo de altura. E a profissão dela exigia que ela voasse. Perceba a inferioridade dela, o medo vai, vai, vai. E ela queria fazer muito uma regressão para fazer esse desligamento. Quando ela deitou e fez todo o processo de regressão, os mentores, né? A percepção deu como psicoterapeuta, eu percebia que parecia que ela via algo, eu percebi que ela assistiu algo no telão da vida dela. Mas ela não falava. Ela dormiu durante a sessão de regressão com o mantra, com a música. Ela não lembrou de nada, mas na semana seguinte ela disse: Jaque, agora eu já consigo voar. Mesmo não lembrando de nada. Então, o ser dela conseguiu ter uma nova consciência e fazer um desligamento. Então, a psicoterapia, a regressão, elas ajudam nós a encontrar a verdade dentro da gente. Cada um no seu caminho, no seu propósito, porque para cada um funciona diferente. Mas o importante é trabalhar com ética e com profissionalismo, porque é essa a função, é ajudar o ser na evolução espiritual e a ser feliz de verdade. Eu gosto de dizer, as pessoas, todo mundo nasceu para ser feliz. Isso é verdade, né? É aquela coisa, não pensar que veio pra cá só pra sofrer e se manter nesses padrões de dor, né? Que a gente acha que precisa vivenciar. Bom, trouxemos mais uma técnica linda e maravilhosa que vem só para auxiliar e ajudar ainda mais as pessoas. E já que fala para nós então passa teus contatos, aonde você atende, tuas redes sociais para o pessoal também poder te encontrar e ver o teu conteúdo. Tá. Então, pessoal, eu atendo ali na Rua Pinheiro Machado, tá? 146A. É aqui no centro, Espaço Arco-Íris, tá? Tem as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Espaço Arco-Íris Terapias, tá? Eu vou passar o meu contato de WhatsApp para quem quiser entrar em contato e pedir maiores informações, é 549-9939-6913. Isso aí, Cris. Ótimo, Jaque, gratidão por ter aceitado o convite e trazer todas essas informações que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Gratidão também a todos que assistiram o programa. Muito obrigada e até o próximo programa.